Olá, eu sou a Aline Barbosa, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao capítulo 3 do livro O Poder da Autorresponsabilidade de Paulo Vieira. Vamos lá? Capítulo 3, O Caminho Universal do Progresso Humano. Não importa a cultura ou a época, a mudança e o progresso humano possuem apenas um caminho, um fluxo. Aqui vou descrever e explicar cada passo do progresso universal para que você possa trilhar a sua jornada pessoal de mudança, crescimento e conquistas, como na figura da página seguinte. Etapa 1. Consciência. Consciência é a principal característica humana. É a percepção ou entendimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar e compreender os aspectos do mundo que o cerca e também do seu mundo interior. Ela nos permite entender os porquês, as causas e os efeitos do que acontece em nossa vida. Possibilita ainda que nos coloquemos corretamente na linha do tempo, isto é, nos faz perceber com clareza que o passado influencia o nosso presente e que o presente influencia o nosso futuro. Figura 1. A jornada do progresso humano em 4 etapas. A primeira etapa, para você que está me ouvindo, mostra um garoto subindo uma montanha, segurando uma corda. Lá no topo tem um outro garoto que está apoiando essa corda. Então, no primeiro degrau, quando ele está ali iniciando o processo de subir da montanha, é o estágio da consciência. O segundo estágio, então, é o da autorresponsabilidade. Ele vai estar ao meio dessa montanha e ainda assim se apoiando com essa corda. E por último, então, ali no topo da montanha, esse garoto está ali segurando a corda, apoiando para os outros 2 garotos que sobem essa montanha. E esse estágio é da visão positiva de futuro. E logo acima dessa montanha tem um estágio das ferramentas poderosas de progresso. E esse rapaz está numa asa delta, bem alegre. Dando sequência, então, consciência é nossa parte divina. É o que nos faz perceber e sentir Deus. Costumo dizer que ter consciência é o que nos faz diferentes de um tatu. Explico melhor. Há 5.000 anos, vivíamos em tocas e cavernas, da mesma maneira que os tatus. Quando havia chuva ou ameaças iminentes, corríamos para esses abrigos naturais. Hoje, no entanto, os tatus continuam morando em suas tocas, enquanto o ser humano vive em arranha-céus e viaja em aviões supersônicos. Fica a pergunta: por que o homem cresceu e progrediu tanto e o tatu continua o mesmo? Por que os hábitos humanos, comportamentos, emoções e racionalidade evoluíram tanto? A resposta está no atributo divino chamado consciência. É ela que nos faz perceber não apenas nosso estado atual, como também nos faz questionar o que já existe como certo ou errado, bom ou ruim. É a consciência que nos faz olhar o futuro como um universo de novas possibilidades. É ela que nos permite a conexão com o mundo e com si mesmos. Em resumo, a consciência é a responsável pelo nosso progresso. O crescimento e o desenvolvimento humano apenas são possíveis se houver a consciência. Para melhorar nossa compreensão, divido a consciência em 3 níveis ou tipos: consciência plena, consciência relativa e consciência disfuncional. A consciência plena está naqueles que percebem o mundo e a si mesmo de maneira rápida e precisa. São pessoas que conseguem ter uma compreensão adequada e produtiva sobre tudo aquilo que as cerca. Tal percepção as faz protagonizar ações que os levam tanto a crescer como indivíduo, quanto a contribuir massivamente com o ambiente ao seu redor. A consciência plena faz dessa pessoa uma forte candidata ao sucesso pessoal e profissional, possibilitando que ela se conecte de maneira produtiva por meio de redes benéficas de relacionamento. Imagine uma pessoa de bom coração, cordata e serena, que, ao ser fechada no trânsito, entende aquilo como uma agressão intencional e pessoal e vai em busca do suposto agressor para se vingar de afronta. A intenção é devolver da mesma moeda,
xingar e ser agressivo com o outro motorista, fica a pergunta: por que alguém de bom coração e pacífico no trato social se torna de repente agressivo e ameaçador? A resposta está na capacidade de interpretação da realidade. O que se manifesta neste caso é a consciência relativa e imperfeita, capaz de transformar um pequeno incidente sem vítimas em uma agressão intencional com consequências imprevisíveis. Vamos ajudar essa pessoa usando algumas perguntas estruturadas do coach integral sistêmico para trazer consciência plena a ela. 1. Essa pessoa que o fechou tentou de fato prejudicar você? 2. A fechada foi uma ação intencional e direcionada a você? 3. Você em algum momento já fechou alguém no trânsito por pura barbeiragem ou distração? 4. Será que aquela fechada aconteceu porque aquele motorista desviou de um ciclista imprudente? 5. Será que aquele motorista desviou de um buraco ou um cachorro? 6. Vendo de fora e de cabeça fria, como você percebe seu comportamento de se vingar do outro motorista com outra fechada e gestos obscenos? 7. O que poderia acontecer se o autor da fechada fosse alguém perigoso e descontrolado? 8. E se ele for um assassino contumaz? 9. O que poderia acontecer se você levasse a vingança em frente? 10. E se acontecesse o pior com você, como ficaria a sua família? É perceptível que se essa pessoa tivesse uma melhor compreensão de si e do mundo, em outras palavras, se ela tivesse consciência plena, a reação seria muito mais pacífica e equilibrada, sem consequências negativas a ninguém. Podemos dizer que consciência plena é a perfeita consciência, percepção e compreensão de si, do mundo e das causas e efeitos que nos cercam. A consciência relativa é uma compreensão limitada, situacional, influenciável e precária da realidade de si e do mundo à sua volta. Pessoas com consciência relativa tomam decisões sábias em alguns momentos e decisões terríveis em outros. Agem certo com algumas pessoas e errado com outras. Em situações nas quais é necessário se manifestar, se calam, e quando o ideal seria calar, falam e fazem o que não devem. Já a consciência disfuncional é uma noção incompleta, irreal e debilitada a respeito de quem é você e do mundo que o cerca. A busca humana deveria ser uma jornada que inicia na consciência disfuncional, passando pela consciência relativa e termina na consciência plena. O desenho da página seguinte é uma ótima metáfora para explicar os 3 níveis da consciência humana. Quando a pessoa está no nível mais baixo de consciência, na base da montanha, ela não consegue ver nada, pois está no fundo do vale. À medida que ela sobe na montanha da consciência e atinge um patamar mais elevado, torna-se capaz de ver muito mais distante, porém a sua visão é relativa, pois a própria montanha impede que ela veja o outro lado. Sua visão é limitada. Porém, quando se atinge o topo da montanha da consciência, a pessoa passa a ter uma visão total, panorâmica em 360 graus da realidade. Ela consegue enxergar até o horizonte e perceber até o que está por vir de maneira bem antecipada. Essa pessoa conquistou a consciência plena. É difícil de reconhecer, mas a verdade é que não existe ninguém possuidor de uma consciência totalmente plena. Não há um ser humano dono de perspectiva perfeita de tudo que existe em si e à sua volta. Ninguém que eu ou você conheça chegou ao topo dessa jornada de consciência. Esse trajeto se torna difícil ou demorado por conta das nossas crenças limitantes, nossos valores invertidos, nossos traumas e, sobretudo, da qualidade de amor que recebemos durante a infância. Tais fatores são como verdadeiros obstáculos presentes em nossa escalada. A consciência relativa torna imprecisa a avaliação de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, causando sempre prejuízos a alguém. E para que uma pessoa haja de modo disfuncional ou improdutivo, basta haver nela uma consciência relativa ou até mesmo disfuncional.
Nessas duas categorias, basta um estímulo que atinja seus traumas ou que viole seus valores e ela irá despejar em si no mundo comportamentos e reações improdutivas e disfuncionais. Quando você cura e restaura a consciência, automaticamente está curando a pessoa. A figura ao lado mostra os resultados das 3 consciências mediante os estímulos negativos que elas recebem. Figura 3. Estímulos negativos nos 3 níveis de consciência. Só para exemplificar para você que está me ouvindo, essa figura mostra então do lado esquerdo a seguinte frase: estímulos traumáticos ou estímulos violadores de valores pessoais. Aí na sequência, em cima, tem uma barra que liga a uma segunda frase que diz assim: comportamento disfuncional prejudicial. E o que liga essa barra é a palavra consciência disfuncional. Aí logo abaixo tem uma outra barra que liga esses estímulos traumáticos a uma outra frase que diz comportamento disfuncional improdutivo, e o que liga a ela é a consciência relativa. E por último, nós temos então, logo abaixo, uma outra barra dizendo consciência plena, que liga os comportamento funcional, produtivo. Então esse é o filtro intelectual, o filtro emocional e o amor. Pela imagem, podemos ver com mais clareza que o nosso comportamento não é determinado somente pelos estímulos traumáticos ou violadores de valores pessoais que vivenciamos, mas também pelos diversos tipos de consciência que adquirimos. Nessa lógica, a consciência atua como um filtro, impedindo ou não que esses estímulos afetem nosso comportamento. Na consciência disfuncional, não existe filtro, portanto, os estímulos sempre irão resultar em um comportamento disfuncional e prejudicial. Já a consciência relativa possui um filtro simples, que pode atuar como um filtro intelectual ou emocional, ou de amor, peneirando parcialmente os estímulos ruins. Por fim, temos a consciência plena, que é a que retém bem mais estímulos negativos, pois ela possui 3 filtros simultâneos, o intelectual, o emocional e o amor, resultando em comportamentos funcionais produtivos. A consciência disfuncional pode ocorrer de maneira permanente em pessoas mentalmente enfermas ou de maneira temporária em pessoas expostas a um forte estresse ou a uma grande dor. Nos grandes centros urbanos, é comum encontrar pela rua um mendigo que acredita ser um rei, segurando uma vassoura velha, como a um centro real e usando uma coroa de papel alumínio e papelão na cabeça. Essa pessoa tem a consciência completamente debilitada a respeito de quem é e do mundo à sua volta. Contudo, também é possível que pessoas comuns, quando acometidas por grandes traumas ou dores, percam momentaneamente a consciência e tenham comportamentos totalmente extremados e nocivos. Presenciei o caso de um aluno bem próximo a mim. Ele perdeu a filha em um acidente de carro, no qual sua esposa era motorista. Após o enterro, ele foi deixar alguns parentes no aeroporto e não por acaso eu estava chegando da viagem e esperava meu motorista na calçada do desembarque. Quando de repente vejo esse amigo passar por mim com passos rápidos, os olhos fixos e arregalados. Ele não me viu. Corri a seu encontro, segurei-o pelo braço e olhei nos seus olhos. Ele parou, respirou fundo e foi recuperando a consciência. Logo me abraçou e começou a chorar. Eu mantive o abraço silencioso até que ele se acalmasse. Em seguida, ele me confessou: eu estava indo matar o motorista daquele ônibus de turismo. Fitando nos olhos, fiz 2 perguntas. O que você está fazendo com essa arma e por que você ia matá-lo? Foi quando ele me explicou que carregava uma arma no carro por ser representante comercial e passar boa parte do tempo nas estradas. Naquele dia, quando ele estava ajudando a tia idosa a atravessar a rua, havia um ônibus parado sobre a faixa de pedestre. Meu amigo apontou para a faixa, mostrando ao motorista que o ônibus estava parado no lugar errado. O motorista, sem consciência de respeito ao próximo, passou a xingá-lo e a dizer a ele que cuidasse da própria vida. Meu amigo estava sob forte trauma e intensa dor, afinal estava retornando do enterro da filha. Foi fácil perder a consciência de quem ele era e do mundo ao seu redor e partir para uma ação extremada. Mas graças a Deus, eu estava ali naquele exato momento e pude trazer-lhe lucidez e impedir que o pior acontecesse.
libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Essa frase foi dita por Harriet Tubman, abolicionista norte-americana, na década de 1860. Em outras palavras, o que ela está dizendo é que já libertou muitos negros escravizados nos Estados Unidos e poderia ter libertado muito mais outros se eles tivessem consciência plena e percebessem que eram escravos e que isso não era correto, justo ou bom. Agora, olhando para a sua vida, me responda: quantas pessoas você quis ajudar e elas não aceitaram porque não tinham consciência dos próprios problemas? Quantos alcoólatras não buscavam tratamento porque não possuem consciência plena de que são adictos? Quantas pessoas estão se relacionando com quem as maltrata, numa relação disfuncional e injusta porque não têm consciência de que aquele relacionamento é doentio? Quantas mães vivem à margem da dedicação materna, expondo seus filhos à dor, ao abandono e à solidão e sem ter consciência do mal que estão fazendo às suas crianças? É fácil compreender que nenhuma mudança intencional acontecerá sem, antes, haver a consciência dos resultados atuais e de como será o futuro se você continuar com os mesmos comportamentos. Os exercícios do capítulo 2 sobre o estado atual tinham o objetivo de começar a trazer ao leitor a consciência sobre como está a sua vida hoje, quem você é e quem deve se tornar. No treinamento Método CIS, dedico um dia inteiro de curso apenas ao binômio consciência e ciência. Busco trazer aos participantes a consciência de quem eles são, de como têm vivido e também de um mundo de possibilidades que eles podem viver. Também trago a consciência de todo o arcabouço científico que está nas entrelinhas e nos fundamentos do curso. Dedico as primeiras 14 horas do Método CIS apenas para trazer consciência aos alunos. Tendo conseguido isso, todo o restante se torna muito mais fácil. Podemos medir a debilidade emocional de uma pessoa pela dificuldade de olhar para si e para o mundo, de ter consciência plena da própria vida. Quanto menor está essa capacidade, maior a debilidade e menor a inteligência emocional. Em consequência, maiores problemas e menos resultados positivos. Portanto, o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional é adquirir consciência, e você é o único responsável por trilhar essa jornada. Existem várias maneiras de se conquistar a consciência. A mais comum, infelizmente, é pela dor. É quando uma pessoa vive o prejuízo, as consequências e as dores de algo que não conseguiu ver ou, na verdade, não quis tomar consciência. Porém, depois de viver o prejuízo e a dor e sem ter o que fazer, ela reconhece seus caminhos errados e se arrepende e muda. Vamos chamar esse momento de cair a ficha. É quando a consciência a invade e as transformações começam a acontecer. Além da dor, existem mais duas maneiras de conquistar a consciência. Uma é pela educação cognitiva e racional, geralmente oferecida pela escola, a outra pela educação emocional, que começa em casa por meio do amor de pai e mãe, ou pai e mãe substitutos. Olhando para o Brasil, vemos muita falta de consciência e, como resultado, muitos atos nocivos e extremados. Isso decorre de uma educação de base muito ruim e incapaz de levar as pessoas à reflexão e à compreensão de si e do meio em que vivem. Este livro, em seus conceitos, afirmações e reflexões, vai cumprir essa etapa de direcioná-lo a um patamar elevado de consciência, mudanças e progresso. O que impede alguém de ter consciência plena? Muitos motivos fazem com que alguém haja sem consciência, causando prejuízos a si e ao próximo. Os dois principais são falta de empatia e caráter antissocial, vulgarmente conhecido como sem caráter. Empatia é a capacidade emocional de se colocar no lugar das outras pessoas, percebendo o que elas sentem e ficando atento às consequências que suas ações poderão ter na vida delas, mesmo que não seja uma consequência imediata. Daniel Goleman classifica essa característica humana como uma das competências emocionais sociais. Na prática, ela determina como uma pessoa se conectará com os outros. Um pai sem empatia baterá no filho, gritará com ele, irá humilhá-lo e criticá-lo sem perceber toda a dor que estará causando.
muito menos as consequências disso na vida da criança. Um gestor sem empatia maltratará seu subordinado com comparações, acusações, grosserias e indiferença, o que em conjunto poderá até ser chamado de assédio moral. Contudo, mais uma vez, se essa pessoa não tem empatia, todos vão perceber sua forma rude e grosseira, menos ela. As consequências para a empresa são óbvias. Uma delas é a certeza de que esse líder não formará um time de alta performance. Afinal, que talento profissional está disposto a se deixar liderar por alguém rude e cruel? Estava ministrando o método CIS quando, num dos intervalos, uma aluna me procurou pedindo ajuda. Ela confidenciou que traíra seu marido com frequência e com muitos homens diferentes. Tentando não fazer uma cara de espanto, continuei olhando para ela com atenção. E ela continuou. A questão não é apenas eu trair meu marido. A questão é que, ao chegar em casa, depois dos meus encontros sexuais, eu não sinto culpa, remorso, nem consciência pesada. Olho para o meu marido e meus filhos como se nada tivesse acontecido. Por que me comporto assim e não sinto nada? Chorando, ela pediu minha ajuda. Ao usar o termo consciência pesada, ela deixou claro o que estava acontecendo. O problema era uma lacuna emocional na competência e empatia. Ela simplesmente não era capaz de perceber os sentimentos e a dor alheia. Em outras palavras, ela não tinha a menor consciência ou capacidade de se colocar no lugar do seu marido ou de seus filhos. Essa lacuna ou disfunção emocional, ao longo do tempo, foi adulterando seu caráter, tornando-a uma mulher promíscua e secretamente vulgar. As fichas estavam caindo no método CIS. Sua percepção sobre si estava sendo descortinada e ela estava tomando consciência de quem vinha sendo ao longo dos últimos anos. Naquele momento, ela estava iniciando a jornada do progresso humano e a primeira etapa estava sendo cumprida. Ela estava tendo consciência plena sobre seus valores morais, egoísmo, caráter e comportamento. Porém, mais do que isso, ela se colocou no lugar do seu marido e seus filhos e percebeu como se sentira caso estivesse na posição deles. Meses depois, encontrei essa aluna em uma viagem internacional com sua família e ela veio me agradecer, dizendo que depois do método CIS havia se tornado uma outra pessoa. Ela havia rompido todos os casos extraconjugais e agora percebia os sentimentos do marido e dos filhos, pautando suas ações e reações nisso. Relatou que estava vivendo a melhor fase da sua vida, não apenas em casa, mas também com seus parentes, com os quais havia se tornado mais paciente e cordata. As mudanças ocorreram também no âmbito profissional. Ela se tornou uma líder infinitamente melhor e pela primeira vez se sentia querida pelos seus colaboradores. O que aconteceu com essa aluna para chegar a tantas conquistas e mudanças em tão pouco tempo? São duas as respostas. A primeira e principal foram as fichas que caíram no método CIS e as novas crenças que ela obteve durante o progresso. A segunda foram as 10 perguntas poderosas que pedi que ela respondesse a cada uma 5 vezes. Trago-as a seguir. 10 perguntas para ativação da consciência. Primeiro, como você chamaria uma mulher que trai o marido frequentemente? Segundo, como você chamaria uma mulher que trai o marido com tantos homens diferentes? Terceiro, como você gostaria que fosse a esposa de seus filhos no tocante a respeito, paciência e fidelidade? Quarto, você perdoaria sua nora se fizesse com seu filho o que você faz com seu marido? Quinto, você não é o que gostaria de ser, nem o que diz que é, muito menos o que os outros dizem a seu respeito. Você, na verdade, é o que faz corriqueiramente e as consequências disso. Levando em consideração essa frase, como você se descreve em termos de caráter? Sexto, como você reagiria se visse ou soubesse que seu marido atrai com frequência e com várias mulheres? Sétimo, como você reagiria se encontrasse seu marido na cama com outra mulher? Antes de responder, visualize a cena em sua mente. Oitavo, quais problemas você já teve por causa de seus casos extraconjugais? Nono, o que pode acontecer de pior se você continuar tendo esse comportamento promíscuo? 10. O que aconteceria se seus casos extraconjugais fossem filmados e colocados nas mídias sociais e todas as pessoas vissem suas atitudes?
como você se sentiria e reagiria? Nessas perguntas, usei as 3 formas de se conquistar a consciência: a educação, a empatia, se colocar no lugar do outro, e a dor. A educação veio pela reflexão do que significa aquele comportamento. A empatia veio quando eu a fiz se colocar no lugar de seus familiares como pessoas desrespeitadas e traídas. Já a dor apareceu quando a fiz experimentar mentalmente a consciência dos seus atos. De uma maneira ou de outra, você continua sendo o único responsável pelos seus acertos ou erros. E mesmo que desprovido de empatia, a responsabilidade de curar suas emoções e restaurar seu caráter continua sendo sua. Tenho certeza de que com tudo que viu até aqui, você está em um processo de crescimento. Tendo já cumprido a primeira etapa do despertar da consciência, está na hora de avançar para a segunda etapa, a autorresponsabilidade. Etapa 2. Autorresponsabilidade. Esta etapa, na verdade, é o tema que trago no decorrer de todo este livro. É a busca maior que trouxe como objetivo para a sua vida em todas as linhas que estão por vir. Sendo assim, não o abordarei nesse pequeno módulo e deixarei todo o conteúdo adiante se ocupar dessa grande responsabilidade. O que importa saber neste momento é que já tenha consciência e a clareza de si e do mundo ao nosso redor. Estamos prontos para a segunda etapa, que é a autorresponsabilidade. A certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem vivido, seja ela boa ou ruim, por ação ou omissão, ou ainda pelo que pensou ou sentiu. A autorresponsabilidade também pode ser compreendido como livre-arbítrio, ou a certeza de que é você quem está com o leme do barco de sua vida nas mãos. Então, cabe unicamente a você navegar. Um conhecido bordão diz que navegar é preciso. Eu, porém, digo que é impossível não navegar. Por isso, faço 3 perguntas. 1. Quem está no comando do barco de sua vida? 2. Por ação ou por omissão, para onde você está conduzindo a sua vida? 3. O quanto você, de fato, está preparado para conduzir o barco de sua vida? Aproveito a metáfora do barco para desmistificar uma fala muito comum que diz que fulano não fez nada o dia inteiro ou que Beltrano não fez nada em toda a vida. É impossível alguém não fazer nada. Não é correto dizer que uma pessoa passou o dia em casa na frente da televisão, deitada no sofá, tomando cerveja sem fazer nada. A verdade é que ela fez algo, porém, o que fez foi desnecessário e improdutivo. É como se ela tivesse navegado durante horas gastando mantimentos e recursos e no fim do dia descoberto que voltou ao mesmo lugar. Se a vida é uma jornada, o tempo está passando e ela não está avançando. Outra forma de entender a autorresponsabilidade é compreendê-la como uma plantação. Querendo ou não, estamos sempre plantando e, consequentemente, estamos também sempre colhendo algo. E como diz na Bíblia, de Deus não se zomba. O que você plantou, isso sim é o que você vai colher. O que essa passagem quer dizer é que você é responsável pelas consequências do que fez ou deixou de fazer. Então faça o que é bom, produtivo e benéfico. Você já tem a consciência e, ao longo deste livro, cumprirá a segunda etapa, a autorresponsabilidade, que em outras palavras é agir na direção certa ou, pelo menos, mais acertada possível. Se você tem consciência dos seus erros, está na hora de agir. Se tem consciência do que está errado, então ponha-se a andar na direção certa. Se tem consciência de que pode e deve ser um pai melhor, faça o que tem que ser feito. Se você agora tem consciência de que está acomodado profissionalmente, está na hora de se capacitar, agir e realizar o que é de seu potencial. A segunda etapa consiste em agir massivamente na direção certa. Cumpra a segunda etapa e estará pronto para avançar para a terceira, que é criar uma visão positiva de futuro. Etapa 3. Visão positiva de futuro. O método tradicional de desenvolvimento humano passa por uma compreensão da mente do mundo muito subjetivo. Contudo, as novas tecnologias e os saberes revelados pela neurociência moderna trazem uma forma mais clara e objetiva de entender o ser humano, seus sentimentos e pensamentos. Para o coach integral sistêmico, o pensamento não é algo subjetivo,
mas uma dualidade por imagens mentais e um diálogo interno mental. E por isso é um poderoso ingrediente de geração de consciência, reprogramação de crenças e mudanças de comportamento. No método CIS e no Formação em Coaching Integral Sistêmico, meus alunos aprendem que pensamento é uma imagem fotográfica mental, algo que eles veem apenas dentro da própria mente. Quando o pensamento vem sem força emocional, seu poder é pequeno. Porém, quando vem sob forte impacto emocional, se torna uma forte realidade interna em um poderoso instrumento para a mudança humana. Na prática, a visão de futuro é constituída de pensamentos ou imagens fotográficas a respeito do porvir. Todos nós temos imagens mentais sobre o nosso futuro que podem ser positivas ou negativas. Porém, a maioria das pessoas não tem consciência de sua visão de futuro e, por isso, cultiva uma combinação de imagens boas e ruins, produtivas e improdutivas, de vitória e de vitimização. E, obviamente, cada um de nós está colhendo o fruto dessas imagens incumbidas em nossa própria mente. A questão é, quais imagens você tem cultivado? Imagem de paz, amor, prosperidade, felicidade ou de dor? Medo, angústia, frustração, perda e tristeza. Tenho perguntado a centenas de pessoas quais imagens elas cultivam. A maioria esmagadora diz que tem imagens muito boas trafegando em suas mentes. Porém, quando inicio as sessões de coaching, já nas primeiras ferramentas elas se dão conta de que as imagens que mais surgem em seus pensamentos são as que elas mais temem. São medos, frustrações, angústias, mágoas, rancores, etc. E o que, de fato, elas desejam para o seu futuro existem apenas como pequenos fragmentos de imagens positivas assoladas por um mundo de imagens negativas. Com uma análise profunda, detectamos na maioria das pessoas uma visão positiva de futuro confusa e pouco definida. Já a visão negativa, composta por seus medos e mágoas, é percebida como uma imagem fotográfica clara e explícita. Isso mostra a qualidade dos resultados dessas pessoas. E você, tem consciência das imagens mentais que trafegam em sua mente? Você possui uma visão positiva de futuro para cada área de sua vida? A verdadeira felicidade não está em fazer o que se deseja, mas em amar o que se realizou. Sir Winston Churchill. Etapa 4. Ferramentas poderosas de progresso. Depois de cumprir os 3 primeiros passos, é preciso dispor de ferramentas poderosas de progresso, ou seja, as ferramentas certas para conduzi-lo até a sua visão positiva de futuro. Por 13 anos eu vivi todo tipo de problemas, privações e limitações. Tudo isso apenas porque eu não tinha consciência. A partir do momento em que me dei conta de todos os meus erros, passei a viver de maneira autorresponsável, assumindo a responsabilidade pelos meus fracassos e pelos meus sucessos. Foi quando consegui enxergar que a minha vida tinha jeito e que eu poderia alcançar os resultados extraordinários. O problema é que eu não tinha nenhuma ferramenta, muito menos as ferramentas certas. Era como se eu tivesse o barco, mas não tivesse o leme. Durante a busca por ferramentas, caminhos e métodos para mudar a minha vida, descobri o coaching. Naquela época, há mais de 20 anos, eu encontrei ferramentas de mudanças de crenças que me ajudaram a começar a crescer. Com a ajuda dos cursos, livros e artigos sobre neurociência, desenvolvimento humano e coaching, comecei a mudar o meu mindset, a minha programação mental. E, a partir das minhas mudanças, percebi que poderia também contribuir com a vida de outras pessoas. Com o passar do tempo, fui vendo que o coach tradicional, por se pautar demasiadamente em questões cognitivas, tinha suas limitações. Enquanto alguns clientes evoluíam de modo acelerado, outros simplesmente não conseguiam sair do lugar devido a traumas e bloqueios emocionais. Para superar essa barreira, criei o meu próprio método de coaching, o Coaching Integral Sistêmico. Nele expandi o coaching tradicional, trabalhando a razão e a emoção ao mesmo tempo e com as mesmas intensidades. O Coaching Integral Sistêmico é um composto de ferramentas que leva o cliente a resultados extraordinários em tempo recorde, porque consegue modificar profundamente as crenças mais enraizadas. Não ter as ferramentas certas é como identificar que se tem uma doença, mas não tem um remédio. Ou pior, usar um remédio errado e ineficaz.
Se queremos uma jornada de sucesso, precisamos andar, porém não adianta andar em qualquer ritmo e para qualquer direção. É preciso andar rápido e pelo caminho certo. Uma redefinição de sucesso. Rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isto é ter sucesso. Ralph Waldo Emerson. As 4 armadilhas. Não importa a cultura, o local ou a época em que você vive, só existe uma estrada para chegar ao topo. E ela passa, necessariamente, por consciência, autorresponsabilidade, visão positiva de futuro e as ferramentas certas. Porém, existem 4 armadilhas que impedem essa jornada. Quem entender e aplicar esse misto de conceito e método terá um mundo de conquistas e de progresso sem os percalços ao longo do caminho. Primeiro, arrogância e prepotência. Segundo, vaidade. Terceiro, atalho. Quarto, zona de conforto. A primeira armadilha é a da arrogância e prepotência. Trata-se de quando você acredita que pode fazer algo que na verdade não pode. Quem está preso a essa armadilha diz: eu sou bom, eu sei fazer, eu já sei disso. Para essas pessoas eu pergunto: se você sabe tanto, é assim tão bom, quais são os seus resultados? Você sabe ganhar dinheiro? Então como está a sua conta bancária? Quantas aplicações financeiras você tem? Qual o seu patrimônio? Você sabe gerir um negócio? Como está a sua empresa? Ela vem crescendo de modo consciente? Você é um excelente pai? Como está a autoestima do seu filho? E os resultados dele, como estão? Você é um ótimo marido? Como está o seu casamento? Ele é repleto de afeto, carinho, respeito e harmonia? Você não é o que gostaria de ser, nem o que diz que é. Você é o que faz e os resultados que colhe. Dos 17 aos 30 anos, eu tentei ter sucesso sozinho e foram 13 anos quebrando a cara. Por experiência própria eu digo, se você não conhece a estrada, peça ajuda. Busque livros, treinamentos, coaches e mentores que possam conduzi-lo pelo caminho das pedras. Você não é o que gostaria de ser, nem o que diz que é. Você é o que faz e os resultados que colhe. Acredite, você não é uma ilha. O que você sabe é sempre pouco diante de tudo o que ainda tem para aprender. E por mais que você acredite que é capaz de fazer sozinho, você precisa de ajuda. A segunda armadilha se chama vaidade. Há quem compre o que não precise, usando o dinheiro que não possui para mostrar às pessoas dos quais não gosta. O nome disso é vaidade. Quando você determina suas ações pela imagem que quer passar para os outros e não pelo que é certo ou benéfico. Conheci pessoas que deformaram os próprios corpos com hormônios, esteroides e cirurgias plásticas motivadas pela vaidade. Já vi outras que deixaram de fazer os meus treinamentos porque tinham medo de que os colegas iam pensar. Elas estavam mais preocupadas com a opinião alheia do que com os próprios resultados. A vaidade sempre será um dos maiores empecilhos para que alguém tenha sucesso verdadeiro, pois ela funciona como uma prisão que o impede de fazer o que realmente precisa ser feito. Outra armadilha comum é o atalho. Muitas pessoas estão buscando formas rápidas e fáceis de ganhar dinheiro. Elas esperam que, por um passe de mágica ou um golpe de sorte, de repente elas se vejam com todo o sucesso que sempre sonharam. Não seja ingênuo, ninguém chega no topo por atalho. Para subir a montanha você vai ter que trilhar o caminho e pagar o preço da escalada. Como diz a sabedoria popular, se o atalho fosse bom já teria se tornado o caminho. Se o atalho fosse seguro, todos andariam por ele. Só pessoas desesperadas acreditam no atalho como estilo de vida. O sucesso deixa pista, e se você olhar bem, essas pistas estão ao longo de um extenso caminho, e não de um atalho. As pessoas que conquistaram grandes coisas trilharam uma jornada de trabalho árduo até chegar ao sucesso. Porém, muitos olham para elas enxergando apenas a reta final e dizem que o caminho delas foi rápido. Não foi. Grande parte do trajeto das pessoas de sucesso é feito em particular, numa pequena empresa, num quarto, numa garagem e etc.
Muitos olham apenas para o que elas fizeram em público e esquecem que elas trilharam uma longa trajetória em privado. Podemos ver várias formas de atalho. Aquelas pessoas que acham que vai ficar rica jogando na loteria, no pulo do gato, ou até roubando e mentindo. Ou mesmo aquele que deseja emagrecer com uma fórmula mágica, sem fazer exercícios e sem controlar a alimentação. Talvez alguma dessas medidas surtam efeitos por um pequeno espaço de tempo, mas esse tipo de sucesso dura pouco e tem consequências perversas. Pessoas que buscam atalho têm os dias contados. Por último, existe uma quarta armadilha, a zona de conforto. Eu costumo dizer que zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Explico. Uma pessoa precisa conter diversas desculpas a si mesma para não fazer o que deve ser feito e continuar tendo um comportamento prejudicial. Ela pode, por exemplo, dizer que não vai ler um livro e brincar com o filho depois do trabalho porque está cansada demais para isso. Talvez ela diga que não tem nada demais em não fazer atividade física e comer muito açúcar e carboidrato. Ou, quem sabe, ela cria diversas justificativas para gastar mais dinheiro do que poderia. São justamente essas desculpas que vão arruinar a sua carreira, a relação com o filho, a saúde, a vida financeira e todas as outras áreas. Zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Ao longo de minha carreira como coach, percebi que todos nós estamos presos a pelo menos uma dessas 4 armadilhas, em algum aspecto de nossas vidas. Para nos libertarmos dela, o primeiro passo é reconhecê-las. Exercício. Elenque abaixo as áreas da vida em que você se percebe com resultados negativos. Exemplo, área conjugal, profissional, etc. Depois, escreva para cada área em qual das armadilhas prepotência e arrogância, vaidade, atalho ou zona de conforto você está preso. Qual comportamento negativo e que ações você fará para se libertar? Um exemplo. Área, saúde. Armadilha, zona de conforto. Comportamento, negativo. Comer muito carboidrato e açúcar. Ação positiva, zerar o consumo de açúcar e só comer carboidrato no café da manhã. E ao final, vão lhe perguntar, o que você fez da sua vida? E você, o que vai responder? Nada? Anton Pavlovitch.